Olá, sejam bem-vindos à primeira aula do curso Aliança. O casamento é uma aliança. E hoje nós vamos falar do propósito desta lição. Você que é líder e está em treinamento, é muito importante você entender por que dar essa lição. Qual é o propósito dela? Nós entendemos que esse conceito de aliança é um conceito fundamental no tempo de hoje em relação ao casamento. Muitos casais não vivem aliança, eles vivem um contrato. Ou seja, qualquer coisa que eu fizer para ela e eu não gostar e ela não gostar, simplesmente as pessoas estão abandonando. Será que isso é aliança? Então essa lição vai trazer esse entendimento claro, além de tudo, como propósito, identificar nos casais se eles têm vivido uma aliança ou um contrato. Exatamente. E você pode me acompanhar lá pelo manual, na página na página 9 do Manual do Líder. E qual, Marcelo, o ponto-chave desta lição? O ponto-chave dessa lição é que o casamento, ele é uma aliança unilateral. Não há motivos nenhum para que eu me separe da Dina e nem ela se separe de mim. Basta a gente ver nas promessas que foram feitas. Eu prometo. Então há uma promessa de que você deve amar a pessoa independente da circunstância, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. E a única coisa que separa um casamento é a morte. Então a gente precisa entender esse conceito, e esse é um conceito muito complexo no tempo de hoje, porque as pessoas não estão entendendo assim. Vou dar um exemplo muito simples. Quando nós fomos nos casar, nós identificamos uma coisa muito interessante de um exemplo de um senhor de quase 80 anos de idade. E ele disse assim, eu quero explicar para vocês o que é aliança de casamento. E ele me chamou lá na frente, chamou também a Dina, e pediu para que eu olhasse para ela e diga assim, para tua esposa, essa futura esposa, nós éramos noivos naquela época. E ele olhou e falou assim, dá uma olhada para essa baixinha e diz assim, olha, eu vou fazer essa mulher mais feliz do mundo. E aí ele falou, agora diga para ele, eu vou fazer você o homem mais feliz do mundo. E aquilo entrou na minha memória e eu fiquei pensando sobre isso e depois de muitos anos, quando eu conheci o curso, eu entendi exatamente o que é essa palavra unilateral. Não é para você ser feliz casamento. O casamento é para que o outro seja feliz. Porque se eu me esforçar em fazer tudo para que ela seja feliz, automaticamente vai nascer isso de lá para cá. Então o propósito, como base de ponto-chave desse entendimento dessa aliança, desse curso, é fazer com que você entenda realmente o que é uma aliança de casamento. Isso nós estamos vivendo ela. E como líder, nós precisamos acreditar nisso e viver isso também. Então, Marcelo, o que acaba com um casamento? Esse é um grande desafio, porque as pessoas estão achando hoje o que acaba com o casamento é o adultério. E não é verdade. O que nós temos que compreender é que Jesus permite com que a gente olhe e que quando um coração se converte ao outro e haja essa interação de coração para coração e quando o perdão é estabelecido, tudo pode transformar. Qualquer casamento Jesus pode transformar. Ok, Marcelo, então se eu entendi bem, o que acaba com o casamento, então, não é o adultério, nem o abandono. Não. Mas sim a morte de um dos cônjuges. Exatamente. A nossa proposta é que você, como líder, compreenda a dinâmica e a profundidade de onde a gente vai entrar. E essa compreensão não é uma coisa tão fácil. Vamos dar uma olhada na primeira lição, da lição aliança. O casamento é uma aliança. Vou dar um exemplo muito simples de compreensão. Se eu quero comprar o carro de alguém e aquela pessoa está vendendo o carro por uns 70 mil reais e eu então faço um contrato com ela e decido que às 5 horas da tarde eu vou lá buscar aquele carro, mas ela decidiu vender então para mim aquele carro não por 70, mas por 20 mil. Colocamos no contrato e eu tenho que levar os 20 mil reais para poder ir lá pegar o carro que essa pessoa me vendeu. Legal. Aí só que eu decidi não levar os 20 mil. E aí eu chego lá na casa daquela pessoa, a minha pergunta é, ela deve entregar o carro para mim? Por quê? Porque no contrato está rezado lá que eu devo levar os 20 mil. E essa é uma condicional, isso é um contrato, é quando você cria uma condicional. Mas olha que coisa interessante agora, quando você tem uma aliança de casamento. O fato é que quando eu decido fazer uma aliança de casamento, eu não tenho mais agora o fato de colocar numa reza no contrato que eu tenho que levar isso ou aquilo. Simplesmente a pessoa diz, Marcelo, eu senti de dar o carro para você, quero fazer um pacto, uma aliança com você, vem aqui em casa, 5 horas da tarde, não precisa trazer dinheiro, não precisa fazer nada, o carro é seu, não importa o que você faça, o carro é seu. Isso é uma aliança que nós fizemos, um acordo, uma palavra, uma promessa que foi dita
2 pessoas ouviram como testemunha, eu descobri onde é que a pessoa morava. Fui lá antes, dei uma olhada no carro, placa de um estado que era fora do dele, o carro estava todo manchado. E aí eu comecei a falei mal, falei, nossa, esse cara quer passar o carro para mim porque ele deve ser um traficante, eu quero ser laranja, quer pôr eu no lugar dele, a Polícia Federal deve estar em cima de mim. E aí o que acaba acontecendo? Os amigos chegam para ele e falam, cara, você não tem ideia. O Marcelo veio aqui, olhou o carro, falou mal de você, desonrou você, traiu você. A minha pergunta é, ele fez um pacto comigo, uma aliança comigo e disse que vai entregar o carro para mim. Ele é obrigado a entregar o carro, Dina? Ele é. Por quê? Porque ele fez uma aliança. Ele deu a sua Palavra. Essa é a grande diferença. É quando você no altar disse, eu prometo honrar, respeitar, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos separe. Aí está instituído a aliança de casamento. É nessa lição que nós vamos então falar sobre esse assunto. Ok, como líderes então nós precisamos saber como conduzir o grupo. E como líderes nós precisamos criar esse ambiente de amor, de aceitação, de acolhimento para que as pessoas se sintam bem, né? Dá alguns exemplos práticos, por exemplo, amor. você colocar um copo d'água, colocar um bilhetinho, né? Mandar uma cartinha, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp para a pessoa, dar uma ligadinha para eles, né? Como é que vocês estão hoje? Estamos ansiosos em receber para vocês. começar esse grupo, né, Marcelo? A gente fez isso com o nosso primeiro grupo e fez com os outros também. Eu acho que são orientações bem simples, calorosas, que você pode dar para as pessoas que estão chegando na sua casa. Elas estão sendo acolhidas, você é anfitrião. Então dê o seu melhor para essas pessoas que estão indo aí. Isso faz toda a diferença. Porque elas vão se sentir acolhidas, amadas, aceitas. Não é isso? É isso mesmo. Eu acho que esse é um ponto importante. Outra coisa, Dina, que eu vejo muito complexo para você como líder, tem que saber acerca do sigilo. Eu queria dar uma sugestão. Como é que a gente protege o ambiente em relação ao sigilo? A melhor forma de proteger o ambiente acerca do sigilo é quando você, como líder, compartilha primeiro. Porque quando você compartilha primeiro, você está sendo vulnerável. Você está dando a disposição das pessoas saberem acerca do teu coração, acerca dos seus problemas. Qual é o problema de um líder? É quando ele não abre o coração. Então o grupo desconfiado vai ficar. Agora, se você como líder começar a ser o primeiro a fazer a prática, olho no olho, joelhinho, joelhinho, é o primeiro a compartilhar as suas dificuldades no casamento, é isso que vai mudar a vida das pessoas, porque a tua vida é que ministra a vida, não que você ensina. E outra coisa, liderar não é que você tem que estar pronto. Você vai ganhar na caminhada do processo essa formatação, essa formação. Eu e Dina crescemos na nossa relação de casamento para poder melhorar nossa comunhão, foi ensinando outras pessoas com aquilo que a gente havia recebido. Então, sigilo é importante quando você abre o coração. Liderar é quando você lidera a partir da tua história, a partir da sua vida. Não é isso? Outra orientação para você passar para o grupo é acerca do compartilhamento. Ninguém é obrigado a compartilhar. Cada um fala daquilo que sentiu no coração. Existem várias maneiras que nós vamos falar daqui a pouco, como é que você pode conduzir um grupo no processo de compartilhamento. Mas quando você diz para todo mundo isso, você tira a pressão do grupo. Ninguém precisa compartilhar. Essa é uma decisão extremamente individual de cada casal. Ok, logo após você então entrar nesse processo de compartilhamento, eu queria explicar para vocês como é que funciona essas fases. Dentro do protocolo que você acompanhar no seu manual, do Guia do Líder, você vai identificar que nós vamos ter um momento de compartilhar, que é como se fosse tarefa de casa, algo que eu vou falar um pouco mais no final. E que eles vão vir compartilhar um pouco como foi aquela semana. Assistir o vídeo, logo após o vídeo a gente vai ter então a primeira etapa da condução do grupo, aonde é a parte mais importante do processo. Aonde o casal, logo após assistir o vídeo, Craig Hill vai dar algumas instruções no final do que eles devem fazer. Eles então talvez vão ter algumas perguntas, deve ser feito um para o outro, olho no olho, joelhinho, joelhinho, e vai ser um momento muito importante. Aqui é o momento das expectativas serem colocadas para fora, da relação do sentimento ser entregue. Obviamente nessa lição a gente não espera grandes coisas acontecerem, mas pelo menos a dinâmica está sendo aprendida de como compartilhar um com o outro. E é muito importante que você faça a leitura de cada etapa dessa, que a gente está dando dica para você entender. Mas eu quero focar num ponto importante. Não roubem esse tempo do casal. É muito importante que eles gastem 20 ou até 30 minutos conversando, porque é ali que vai vir muitas coisas que o curso vai tratar posteriormente. Então, nessa primeira etapa da condução do curso, é o casal sozinho. E você pode ir lendo os pontos que estão aí no seu manual. A segunda etapa do grupo
é já algo que vai acontecer quando o grupo, então, depois que os casais estiverem conversando, obviamente os casais, como é que eles ficam? Um fica lá na sala, outro fica lá no quarto, outro fica na cozinha, na varanda, e depois, então, eles vêm e juntam o grupo todo, e é nesse momento que o teu papel como líder passa, então, a fazer parte importante nesse processo. E aqui algumas instruções importantes, alguns passos para esse processo de administração. Primeiro, demonstre amor e aceitação. A Dina falou sobre isso no começo. Mas quando você demonstra esse amor e aceitação para aquilo que o casal estiver conversando, não disperse, não jogue fora o que as pessoas estão falando. Tudo que elas falam é importante. Peça para que todos falem acerca dos seus sentimentos. Feche esse entendimento. Falar sobre o sentimento e não ficar falando sobre o problema, sobre a dificuldade. Mas o que você sentiu quando ele disse isso? Você como líder tem que catar isso. Peraí, mas quando ela falou isso, como é que você se sentiu? Você se sentiu desonrado, ofendido, magoado, desprezado, com medo? É essas coisas que vai trazer importância para a gente, porque depois nós vamos levar isso para a cruz. Peça que todos falem então desses sentimentos, peça para que cada casal compartilhe as decisões que eles tomaram a partir daquilo, porque alguns casais já tomam decisões. Então, meu amor, vamos parar com isso, vamos parar com essas picuinhas. Eles tomam, deixa eles compartilharem até os acertos que eles tomaram como decisão. No compartilhamento com todo o grupo, os casais podem compartilhar de várias formas. Você pode formar da seguinte maneira: você pode pedir para que cada casal compartilhe, essa é uma forma, do que aconteceu com eles naquele momento. Você pode simplesmente juntar todos os casais e fazer uma pergunta. E aí, pessoal, alguém gostaria de compartilhar acerca de como é que foi esse momento com vocês? Essa é uma outra forma. A outra forma também pode ser em oração. Todo mundo abaixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, dê agora liberdade para que cada um expresse. E espera alguém levantar a mão. Ou seja, existem várias maneiras de você fazer com que o grupo compartilhe. Fique atento a isso. Por fim, alguém não consegue compartilhar porque está com mágoa. Ouviu, machucou o coração. Aquilo foi difícil, ele ter ouvido aquilo que foi dito naquele momento entre o casal. Esse é o momento de você atuar e levar essas pessoas à cruz do Calvário para que ela entregue esse sentimento na cruz. Nós vamos falar mais isso sobre cada ministração, sobre cada aula de como ministrar o coração. Uma boa pergunta é: qual é o sentimento em relação ao fato relatado? Qual é a dor que você sentiu? Se a pessoa tem dificuldade de arrepender, e isso vou dizer para você que é muito comum, muitas pessoas têm dificuldade de arrependimento. Se ela tem dificuldade de arrepender, perdoar, então o que você faz? Pergunte a Deus, como o Senhor vê o seu cônjuge? É uma boa pergunta, porque quando você faz essa pergunta, como Deus vê o seu cônjuge, você não está falando com o cônjuge, você está perguntando para o Senhor te revelar. E quando Deus revela, eu duvido Deus dizer assim, eu vejo como um péssimo marido, eu vejo como um péssimo homem. Pelo contrário, Deus vai mostrar exatamente os pontos positivos. Sabe o que a gente faz com isso? A gente está mudando os seus olhos. Para você de parar de olhar com os teus olhos naturais e começar começar a olhar com os olhos do Senhor. Deixe ela falar, peça depois que ela expresse seus sentimentos. Depois de tudo, então, que aconteceu entre o casal, fique em silêncio e deixa eles ouvirem. O que Deus quer falar acerca do seu casamento? O que Deus quer falar acerca dessa restauração sobre o seu casamento? E esse é o ponto. Alguém não quer ser ministrado e demonstra dureza de coração. Você vai forçar alguém? Não, não vamos. Você vai fazer com que a pessoa fale? Nós não queremos fazer isso. Por isso, dê liberdade para que as pessoas expressem os seus sentimentos a hora que elas quiserem. Ninguém é obrigado a falar. Ofereça sempre para orar e ministrar a qualquer pessoa antes de terminar o curso. E por final, abençoe a cada casal, mesmo ter compartilhado ou não ter compartilhado. Essa é a dinâmica que a gente vai fazer ao longo das lições e essa vai ser na lição número 1. A última etapa prática dos 5 minutos finais que resta do curso, depois todo mundo já compartilhou, já aconteceu todas as coisas, fale da importância deles fazerem a tarefa prática de casa e eu quero dar uma ênfase para você agora nesse assunto. Nós vamos ensinar cada casal a fazer uma coisa muito importante, que é uma mudança de hábito e uma prática, orar juntos. E isso está descrito nessa lição. Nós vamos ensinar os casais como orar juntos um com o outro durante as 10 semanas. O que nós queremos? Mudar hábito. Se a gente fizer com que o casal ore junto, a primeira coisa que está restaurando neles é a parte da intimidade maior de um casamento. É quando o cônjuge pode ouvir a oração do outro com a intimidade com Deus. Não tem algo mais íntimo
do que a tua oração para com Deus. E nós vamos ensinar, olho no olho, o casal abençoando, começando pelo marido. Uma oração muito simples, Dina, venha cá. E aí está descrita essa oração para que você possa ensinar o casal naquele dia. Você simplesmente vai ensinar, repetindo a oração que está no manual. Lá na manual do participante, a oração está no esboço. Você vai orar a oração sacerdotal, aquela oração que o pastor faz ao final de um culto. Só queremos que o marido faça isso todos os dias. Então você vai dizer assim: que Deus te abençoe e te guarde, e que Deus faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, meu amor. Olha que simples, uma oração tão simples, tão básica. Obviamente que você pode acrescentar mais coisas se você quiser, e deve, mas não exija tanto dos casais agora, porque eles estão aprendendo pela primeira vez. Por que eu estou falando isso para você? Porque na semana que vem, na próxima aula, eu vou te ensinar exatamente o que você vai fazer no compartilhar dessa lição com o casal. Nós vamos criar um hábito deles poderem falar isso toda semana. Então, aproveite esse tempo. E eu quero dizer uma coisa para você. Essa aula, essa lição, é uma das mais importantes desse curso, porque vai tratar exatamente esse entendimento. O casal vai conversar. Será que temos vivido uma aliança ou um contrato? E só essa conversa já vai corrigir muito desvio na vida desses casais. Que Deus abençoe, que Deus te dê graça e continue fortalecendo nesse treinamento. Até lá, até a próxima lição. Amém. Deus abençoe a todos.